A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança, e quem vos saúda com muita alegria é vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero pedir a vocês, meus irmãos, que deixem o vosso like, dê o like, se inscreva no canal e peça a outros também para se inscrever. E a palavra que eu tenho para transmitir neste dia encontra-se no livro de Judas, talvez o menor livro do Novo Testamento, versículo 11, que diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Meus irmãos, eu quero conversar um pouquinho sobre o caminho de Caim. Primeiro, de repente tem crentes novos, tem pessoas que não são crentes. Quem era Caim? Quem foi Caim? Então, à luz da Bíblia, Caim era o filho mais velho de Adão e Eva. E quando Caim nasceu, parece que Eva se alegrou bastante. E é tanto que o nome dele é aquisição, que o Senhor deu um varão. Ela, Adão, estavam na esperança, na expectativa de que viesse a semente da mulher. E depois nasceu então Abel, que é o segundo. E nós encontramos na Bíblia uma passagem muito importante, e diz a Bíblia assim: ao cabo de dias, Caim ofereceu um sacrifício, um holocausto, e ele trouxe daquilo que ele tinha melhor, porque Caim era agricultor, e ofereceu a Deus. Não sabemos se antes disso já tinha alguns sacrifícios, alguns holocaustos, algumas oferendas, se aprenderam com Adão, não sabemos disso, e apresenta ele como o primeiro adorador. Mas acontece algo importante, meus irmãos. Diz que Deus não aceitou a pessoa de Caim, nem aceitou a pessoa o sacrifício de Caim, a oferta de Caim. Ele foi reprovado 2 vezes. A parte de não receber a oferta de Caim é uma polêmica teológica, porque alguns chegam a dizer que como não era um sacrifício de sangue, Deus não recebeu. Mas nós encontramos também no Velho Testamento uns tantos sacrifícios, holocausto, oferta, que era oferta de vegetais. Então, aí é um fato a considerar. Mas o importante é que Deus não recebeu a oferta nem Caim, foi desprezado, ficou de lá, Deus não aceitou. E depois, não sei se é no mesmo dia ou na mesma ocasião, Abel chegou para oferecer o seu sacrifício, a seu holocausto. E ele trouxe daquilo que tinha, e Caim era lavrador. Abel era pastor de ovelhas, então ele trouxe o que tinha, e ele trouxe então ovelhas dos animais e ofereceu diante do altar. E nós encontramos que Deus aceitou a pessoa de Abel e a oferta de Abel. Isto gerou um ódio muito grande na pessoa de Caim, porque ele foi rejeitado duplamente. E Deus interveio, mas não adiantou. Ele levantou-se e matou seu irmão. Este é o caminho de Caim, o caminho do derramamento de sangue, o caminho de ódio, o caminho da desobediência, o caminho da religiosidade sem Deus, sem se preocupar que Deus está se agradando. Abel, ao contrário, era um homem que dá a entender temente a Deus pela fé. Parece que Caim não se preocupava muito em agradar a Deus.
até o sacrifício. E de repente ele fez uma parte religiosa. Nós não sabemos muito bem como aconteceu, como foi essas coisas, porque é logo no princípio, é poucos versículos, mas nós sabemos que o caminho de Caim tornou-se um caminho de sangue e morte. Depois ele vai para outras terras. E toda a sua descendência foi uma descendência tenebrosa, problemática, porque o caminho de Caim era um caminho fora do plano de Deus. Meus irmãos, o nosso tempo é exíguo, não dá para falar muito, mas importante é que nós temos o cuidado, a nossa adoração, o nosso caminho deve ser sincero para Deus. Devemos aproximar de Deus com alegria, com entusiasmo, procurando agradar-lhe. E Caim parece que não pensou desta maneira. Mas, de qualquer maneira, Caim dá a entender que tinha uma índole ruim, era um homem mau, que não se preocupava muito com as coisas de Deus e achou que bastava fazer um culto de qualquer jeito, como dando uma satisfação. Aí Deus não recebeu. Meus irmãos, nós temos que se aproximar de Deus pela fé, com alegria, com entusiasmo, com sinceridade. E sempre que nós nos aproximamos ao Senhor com sinceridade, com o coração desejando agradar o Senhor, nós seremos recebidos. Mas vamos pensar agora um pouquinho rapidamente, que o tempo está se acabando, né? Quantas orações não são ouvidas? Quantas pessoas que são religiosas, mas Deus não está aceitando nem a pessoa, nem o seu sacrifício, porque não está de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos procurar entender e fazer o melhor possível para agradar a Deus. Não é simplesmente oferecendo coisas pomposas, como Caim fez até certo ponto. De repente, o sacrifício ao altar, não diz altar, mas nós temos que entender que devia de altar, não é isso? Para poder colocar aquilo. Então, não adianta um sacrifício pomposo, não adianta nomes famosos. O importante é chegar com humildade, com sinceridade diante de Deus. E até hoje, infelizmente, ainda muitos religiosos procuram viver no caminho de Caim. Mas, meus irmãos, vamos aprender para andar no caminho de Abel. E a palavra diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. É pela fé que nós recebemos as bênçãos, é pela fé que nós somos perdoados, é pela fé que nós somos aceitos diante de Deus. Pense nisso, meus irmãos. Eu quero terminar, porque o tempo já está ficando meio curto, para não ficar muito cansativo para vocês. Amém? E eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, abençoa o teu servo, a tua serva, e pelo poder do teu Espírito Santo, ilumina, Senhor, para que ele possa caminhar no caminho da verdade, se aproximar de ti pela fé, assim como Abel se aproximou pela fé e ofereceu o maior sacrifício do que Caim. Pai eterno, eu peço isso tudo em nome de Jesus. Amém.